O tema de hoje é a politização do vírus. Para nos ajudar a entender esse tema tão complexo, vamos contar com convidados que falam com a gente via internet. São eles Júlia Dolce, que é jornalista formada pela PUC São Paulo, com diversas reportagens premiadas relacionadas a direitos humanos. E uma de suas reportagens recebeu menção honrosa no 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Boa noite, Júlia. Muito obrigado por participar com a gente aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Nós recebemos também Gaudêncio Torquato, jornalista, doutor em comunicação pela USP, onde leciona nas áreas de marketing político, planejamento da comunicação organizacional e comunicação política. Boa noite, professor. Obrigado por participar com a gente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos telespectadores da TV Aparecida. É com muita satisfação que entro nessa live para tentar debater um pouquinho sobre os problemas da contemporaneidade, do momento, particularmente para tentar ver o que está acontecendo na politização dessa pandemia. Portanto, meu abraço a todos e vamos ver se a gente faz um bom debate. Vamos sim. Para introduzir o nosso assunto, nós vamos acompanhar a matéria que a nossa repórter Gabriela Leite preparou. Os primeiros casos do novo coronavírus foram registrados no final do ano passado na cidade de Wuhan, na China. Os chineses também identificaram que o novo vírus é originário de morcegos. Em pouco tempo, a doença começou a se espalhar em todo o mundo. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o vírus já circulava em muitos países e declarou a pandemia. No Brasil, o primeiro caso da doença foi registrado no dia 26 de fevereiro. A primeira morte dias depois, 17 de março. Nesse período, o Brasil já estava em emergência nacional. Toda a nossa rotina foi alterada e hábitos como a higienização das mãos e dos ambientes e o uso de máscaras se tornou obrigatório. No Brasil, o Distrito Federal foi o primeiro a estabelecer medidas de distanciamento social. Logo, estados como São Paulo e Rio de Janeiro também suspenderam atividades não essenciais. Em abril, o governo anunciou medidas para minimizar os impactos econômicos da quarentena, como o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e o crédito para micro e pequenas empresas. Já os números de casos e de mortes da doença no país não pararam de crescer. No Brasil, já são quase 1,5 milhão de casos e mais de 60 mil mortes. No mundo, os casos passaram de 10 milhões e 500 mil mortes. O Brasil é o segundo país mais afetado, só atrás dos Estados Unidos. Depois de medidas duras de isolamento social, Itália, Espanha e França, assim como outros países europeus, conseguiram controlar a doença e anunciaram a flexibilização da quarentena e a reabertura comercial e das fronteiras. Em meio a uma das maiores crises epidêmicas da história, a comunidade científica corre para descobrir medicamentos e uma vacina capaz de frear a doença. Laboratórios de vários locais do mundo começaram a anunciar a eficácia dos testes preliminares em humanos. No início de junho, no Brasil, a Anvisa autorizou o início dos testes clínicos da vacina mais avançada contra a doença, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Apesar de ainda não existir uma vacina e do avanço do vírus, alguns estados e municípios brasileiros anunciaram medidas de flexibilização do isolamento social com a reabertura gradual da economia. A nossa repórter trouxe uma pequena linha do tempo para a gente recordar desde quando surgiu o grande caso com o coronavírus, a Covid-19. Mas vamos começar com uma pergunta bem básica. O que vem a ser a politização do vírus? Vamos começar com a Júlia. Ronaldo, eu acho que quando a gente fala em qualquer tipo de crise, seja ela social, econômica ou na saúde, a gente está falando de política, assim como quando a gente fala de qualquer assunto na sociedade, a gente está falando de política. E eu acho que são nesses momentos, principalmente numa crise como essa, que junta uma questão sanitária com a questão econômica, porque a pandemia tem essa característica de parar toda a sociedade, né?
é inevitável que isso seja visto por governos como oportunidades para eles colocarem em prática tanto políticas que eles acreditam, tanto oportunismos que eles estão interessados em colocar em prática, né? Porque é um momento de muita vulnerabilidade social e um momento em que decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, né? Então, eu acredito que a politização desse vírus, pensando na pandemia, ela seria inevitável de qualquer forma. Eu acredito que ela é inevitável em qualquer sociedade, em qualquer país, porque a gente considera como sociedade, como política, como governo, a gente vai enfrentar isso. Quais são as soluções, as decisões que a gente vai escolher e eleger para enfrentar isso? Isso é política. E isso é diferente de você fazer isso de uma forma oportunista. É diferente de você aproveitar essa situação para passar uma série de medidas que já estavam aguardando ser passadas ou que não seriam passadas em outro momento social. Mas isso também é uma forma de política, de politização, né? Então, eu acho que tem esses dois olhares que a gente tem que ter. Eu acho que ambos estão acontecendo no Brasil. Professor, o que seria a politização do vírus na sua visão? Politização do vírus é trazer o vírus para a esfera política. Enquanto um fenômeno de saúde, enquanto uma crise sanitária, esta crise simplesmente é puxada para o palanque político e aí há um novo vírus, que é o vírus político, contaminando a própria crise sanitária. Ou seja, é trazer para o debate sobre a epidemia, sobre a pandemia, questões políticas, e aí você tem um populismo no meio, você tem um autoritarismo, você tem um conflito com a ciência. Vemos, por exemplo, que alguns países têm tratado a pandemia como um fenômeno científico, como um fenômeno de saúde, e evidentemente os governantes estão aconselhando as populações a se orientarem por critérios técnicos. O Brasil, nessa direção, puxa o Covid-19 para a mesa política. O presidente, a partir de sua índole agressiva, começa a dizer que não acredita nesta pandemia, que é uma gripezinha. O presidente também entra na onda do Donald Trump, esculhamba a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão mundial responsável pela coordenação das ações nesse sentido. E, evidentemente, nós temos, a partir daí, uma visão que o país está adotando políticas anti-pandemia. Hoje mesmo eu vi nos jornais, eu tenho visto aí, uma crítica muito forte ao comportamento do Brasil em relação à pandemia, com, inclusive, condenações que estão sendo feitas na Organização das Nações Unidas, o que é grave. Então, a imagem do país está cada vez mais suja. O Brasil, nesse momento, não está fazendo o dever de casa. Então, politização da pandemia significa um descrédito, inclusive, à ciência, o governante achar que as medidas devem ser essas ou aquelas na área da economia para simplesmente, com isso, tentar encobrir a crise sanitária com uma volta a resgate da economia. E, nesse sentido, o Brasil sofre muito. Eu acredito que nós, se tivéssemos adotado um comportamento científico, obedecendo aos trâmites ditados pelas organizações da saúde mundial, evidentemente nós teremos um número menor de contaminados e um número menor de mortos. Eu acentuo isso, que a politização da pandemia tem matado mais gente. Tanto é que você vê hoje, agora, alguns governantes, ao nível estadual, conflitando, brigando com o governo federal. Então, não há uma linguagem comum, uma linguagem integrada. Nós temos aí o ministro interino da Saúde, o general, os ministros da Saúde que saíram, tanto o Mandetta quanto o Tais, saíram por discordarem, inclusive, da recomendação do presidente.
sobre uma determinada droga para curar o Covid. E aí nós temos essa confusão política, o discurso político entrando no discurso científico. As fronteiras devem ser separadas, devem ser isoladas, não deve haver interpenetração de interesses. E aí, então, nós temos aí um Brasil que, infelizmente, está assumindo o ranking, nos primeiros lugares da contaminação e das mortes, em função exatamente da politização da pandemia. Ô, Júlia, então nós podemos dizer que a politização ela acaba sendo uma ameaça na luta contra o coronavírus? Eu acho que se a gente pensar na forma como o governo federal está politizando essa pandemia, sim, com certeza, e eu concordo com o professor Gaudêncio. Eu acho que não só é uma ameaça, Ronaldo, mas eu acho que faz parte do próprio projeto de governo, desse governo, se aproveitar do que está acontecendo para tanto passar uma série de leis, uma série de medidas provisórias e de emendas que vão de encontro aos interesses dele, aos interesses neoliberais, aos interesses de uma extrema-direita, que vai contra uma série de políticas que foram instituídas ao longo das últimas décadas, mas também, além de ser um projeto político, ele tem como consequência a morte não de qualquer pessoa, né? Não um aumento de morte, mas não de qualquer tipo de pessoa. A gente teve aí uma pesquisa que saiu na semana passada, ou nesse final de semana, se eu não me engano, dizendo que a gente já tem muito claro qual que é o perfil de óbito, né, do nosso país. E esse perfil é de homens negros, né, e de classes sociais mais baixas. E eu acho que quando a gente pensa na pandemia e quando a gente pensa em politizar a pandemia, é tanto sobre o que o governo está fazendo durante a pandemia, em todas as áreas, mas como o governo está lidando com a saúde, né? E fato é que essa pandemia chegou de fora, é um vírus que chegou de fora, ele foi trazido por pessoas de uma classe social mais alta, né, que tem condição de viajar ou viajam a trabalho, e ele foi se espalhando, ele está se interiorizando. Agora fala-se muito da interiorização do vírus, né? Cada vez mais ele está chegando nas cidades do miolo do Brasil, em cidades pequenas, em cidades com uma população que não passa aí das 10 mil pessoas, e a gente vai começar a ver cada vez mais em cidades que não têm UTI, em cidades que não têm uma estrutura adequada, como é que o vírus vai reagir. A gente está começando a ver isso, né? E, ao mesmo tempo, aqui nas grandes capitais, eu moro em São Paulo, a gente está numa fase em que esse vírus já se espalhou por completo para as periferias, em que a gente tem já dados, mesmo com uma grande tentativa deliberada do governo de esconder e de dificultar o acesso desses dados, né, por jornalistas e pela sociedade em geral. A gente tem muito claro qual que é o perfil e a gente tem muito claro a diferença da mortalidade desse vírus entre os diferentes grupos sociais. Eu trabalhava, antes de começar a pandemia, eu até brinco, antes do corona, eu trabalhava num projeto da agência pública que chama Amazônia Sem Lei, e eu cobria conflitos agrários na Amazônia Legal, e trabalhando bastante com a população indígena, né? A mortalidade entre indígenas e entre crianças indígenas, principalmente, é muito mais alta do que a mortalidade de crianças brancas, e inclusive de crianças negras, que é mais alta do que a mortalidade de crianças brancas. Então, quando a gente diz que isso é prejudicial, isso é muito prejudicial, mas a gente tem que pensar para que grupo, né? E é para o mesmo grupo que já estava se prejudicando com uma desconstrução do SUS, né? Com uma privatização do SUS, com interesse em fazer esse sistema de saúde que tem que ser universal ficar cada vez mais precarizado, e com a flexibilização de uma série de leis, né, que protegia essa população. Essa mesma população que é quem está sofrendo.
com essa pandemia agora. Então, eu acredito que seja prejudicial, ao mesmo tempo que eu acredito que é exatamente o que o governo gostaria que acontecesse. E que, nesse sentido, para o governo não está sendo prejudicial para o objetivo deles. Professor Gaudêncio, seria então a politização uma ameaça na luta contra essa pandemia? O senhor concorda com o que a Júlia falou também para a gente? Não, sem dúvida. Quando você trata um objeto, uma temática fora do seu eixo central, é evidente que isso cria problemas. Mais uma vez eu repito, a pandemia, aliás, é interessante observar que o mundo tem assistido epidemias, mas não uma pandemia como nós temos visto. Então, essa pandemia que realmente se desenha em todos os territórios mundiais, ela no Brasil está sendo tratada como uma questão política. Por quê? Porque aí vamos dar um pouco de pano de fundo, porque nós estamos vivendo um momento de politização política muito forte no país. Então, todos os assuntos tendem a entrar na bacia da política. Nós tivemos uma eleição em 2018, com a eleição de um representante de uma ala radical ideológica de extrema-direita, e, evidentemente, contra candidatos da extrema-esquerda, e tivemos aí uma politização que continua. Então, a discussão sobre a pandemia passa pela questão eleitoral. E é interessante que os protagonistas do arco ideológico, dos extremos do arco ideológico, os protagonistas se interessam em manter essa politização, tanto da esquerda quanto da direita. Nós vemos o interesse dessas duas áreas em continuarem a incentivar, a animar as suas bases para efeito eleitoral. Nós temos uma eleição este ano, em 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno, 29 de novembro, para prefeitos, e, evidentemente, a politização também vai entrar na área das eleições municipais, porque interessam os protagonistas. Infelizmente, no país, nós acabamos, depois de uma eleição, vem uma outra eleição e a politização é puxada de um lado para outro. Ora, nesse momento de pandemia, deveria haver um esforço suprapartidário, supra-ideológico, supra-doutrinário, para que houvesse uma convergência em torno de temas comuns. Os partidos políticos deveriam, nesse momento, se refluir, deveriam tentar, na mesa de negociações, encontrar um caminho único, encontrar uma linguagem integrada, enfim, uma interação que pudesse apresentar soluções mais viáveis. Infelizmente, nós somos um país muito, digamos assim, ligado, muito tendente a politizar qualquer coisa. Então, agora, tem um lado positivo, que é o seguinte: eu não quero tirar só o lado negativo, eu quero também apresentar um aspecto positivo nessa questão. Nunca o Brasil esteve tão organizado. A organicidade social no Brasil tem sido um fenômeno exemplar. A moda europeia, a moda dos Estados Unidos, as organizações sociais, as organizações que fazem intermediação social, estão, de uma certa forma, substituindo os partidos políticos, em função do descrédito obtido pelos partidos políticos. Então, nesse vácuo criado entre a sociedade e a política, as entidades intermediárias tomam o lugar. Sindicatos, associações, núcleos, setores, categorias, movimentos. Esses movimentos significam, digamos assim, que o país eleitoralmente está ligado a uma questão e é uma coisa positiva você ver que o voto cada vez mais sai do coração para subir a cabeça. O voto está sendo mais racional no Brasil, deixando de ser emotivo para ser racional. Então, esse é o lado positivo, é que o país, de uma certa forma, respira racionalidade, começa a querer afastar os comandantes da velha política, e esse novo coronel, que é o novo coronavírus, que eu chamo de novo coronel da política, ele veio aí para tentar, de uma certa forma, banir os velhos políticos, os velhos perfis.
porque eu acredito que esse novo coronel ele vai estar na fila das urnas, ele vai aumentar a indignação do eleitor, ele vai, de uma certa forma, incentivar, propulsionar, impulsionar, digamos assim, a raiva, a indignação, e essa raiva e indignação vão se voltar contra os políticos que só aparecem nas eleições de 4 em 4 anos. Então, há um lado positivo também, que é, digamos, o Brasil que sai, que poderá sair dessa pandemia, ou poderá ter uma pandemia mais aliviada até o final do ano, com um eleitor muito mais crítico, muito mais observador e muito mais participativo. E eu já queria trazer aqui a nossa próxima pergunta. Saúde e economia são antagonistas neste grande momento que nós estamos vivendo? Vamos começar com o professor agora? Olha, uma coisa puxa a outra. Eu tenho sempre, Ronaldo, uma equação que eu repito essa equação porque ela, na minha visão, ela resume a ligação entre economia e política. É uma equação chamada Bobacoca. B-O-B-A-C-O-C-A. Bolso, B-O, barriga, C-O, coração, C-A, cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça vota a favor de quem proporcionou a equação. Então, se a economia melhorar, se a economia for resgatada até 2022, evidentemente que quem proporcionou esta equação, seja com auxílio emergencial, ou qualquer outra coisa, enfim, o Bolsonaro, ele vai realmente ter condições de ser um protagonista importante. A recíproca é verdadeira. Se a economia for afundar mais ainda, evidentemente não tem chance. Então, há uma ligação estreita entre economia e política. A economia, vamos dizer assim, é a locomotiva que puxa o trem da política. Se a economia for bem, os trens vão andar no trilho. Então, eu vejo sempre isso aí. Agora, a perspectiva, Ronaldo, 10% a menos no PIB esse ano. Nós, no curto prazo, não temos condições de fazer essa recuperação. Os investidores internacionais estão olhando com muito certo cuidado o Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem uma ligação muito forte e eu creio que o fator eleitor de 2022 vai ser o eleitor da economia, ou seja, se o PNBF, Produto Nacional Bruto da Felicidade, for alto, Bolsonaro tem condições. Se o Produto Nacional Bruto da Felicidade for baixo, vai ser uma desgraceira geral. Essa é a minha visão. Júlia, saúde e economia são antagonistas nessa grande história que nós estamos vivendo? Eu acho, Ronaldo, que não deveriam ser. Eu acho que está sendo apresentado como se fossem, e eu acho que isso faz parte desse projeto político. E eu acho que o governo está se beneficiando de criar essa falsa dicotomia. Assim. Saúde faz parte da economia e a gente precisa entender economia e principalmente quais são as prioridades da economia de um país para a gente construir um sistema de saúde de qualidade. Ninguém está feliz com a situação econômica do Brasil, ninguém está confortável, e principalmente, como eu já falei na última resposta, é a mesma parcela da população, as parcelas mais pobres que mais estão sendo prejudicadas, né? Eu acho que é uma dicotomia que está funcionando muito bem para o Bolsonaro criar essa imagem de que ele continua sendo um messias, na visão dele, e um do contra, né? E no caso, contra todo mundo, todos os outros países, todos os outros governos, até mesmo o Trump, que era o presidente em quem ele se baseava no início, né? Tá funcionando bem para a parcela do eleitorado dele continuar entendendo que ele está desde o começo preocupado com a economia e que se a gente parasse, se a sociedade parasse, o Brasil ia quebrar. Isso era uma coisa que ia acontecer, porque essa pandemia, essa crise, ela vem e arrasta tudo.
né? E não tem como a gente controlar, ninguém espera por isso. Deveria haver algum planejamento em relação a isso. Mas eu acho que é uma dicotomia muito perigosa, né? Porque a gente está falando de vidas e a gente está falando de muitas vidas, porque o Brasil não só é um dos epicentros agora, mas é um dos países com maior número de mortes. Se não me engano, ele está no segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos, né? E eu acho que a gente aproveita essa questão de falar que a economia tá ruim, de falar que a economia tá baixando, que tá todo mundo sofrendo. Eu acho que nesse andar dessa carruagem, muita coisa pode ser passada para prejudicar a população. Eu acho que a gente tinha que entender o quanto um sistema de saúde que desse conta dessa pandemia e o quanto uma reação que é a reação indicada pela ciência, indicada pela OMS, o quanto isso resgataria a gente como país e o quanto, principalmente, a economia não é esse bicho de 7 cabeças, uma ciência exata, né? Uma coisa que não depende das decisões políticas. Então, a economia vai ficar complicado, ninguém vai conseguir se recuperar nos próximos anos. Mas isso também depende de decisões políticas, né? E eu acho que colocar a economia como esse fator intocável, e não tem nada que possa ser tomado para conter o aumento da pobreza das pessoas que são mais pobres, das pessoas que estão mais vulneráveis, né? Das pessoas que têm pequenos comércios, que são pequenos empresários e estão realmente se prejudicando muito. Eu acho que o governo se beneficia com essa visão, mas não é uma visão real, porque não precisaria ser assim. É um entendimento político isso também. Bom, eu gostaria de trazer um pouco também para a relação com a população. Veja, há poucos dias no Rio de Janeiro houve reabertura de bares e restaurantes, nós vimos aí em matérias bares lotados, ultrapassando o horário limite, as pessoas desrespeitando este horário. Aqui no estado de São Paulo também já começou essa reabertura, sobretudo ali na capital e região metropolitana. O fato de desrespeitar cuidados neste momento também, isso tem alguma influência dessa politização? A população tem a sua parcela também de culpa, porque a gente joga tudo para o governo, a gente atribui também a parcela de responsabilidade da população. Hein, professor Gaudêncio? Vamos começar com o senhor nessa pergunta. Você está tratando da questão do ethos nacional, do caráter, da índole do brasileiro. Nós temos uma propensão, DNA, vamos dizer, cultural nosso, é o DNA do improviso, digamos, da agressão à norma, não cumprimento da norma. Cada um faz a coisa a seu bel prazer. Então, evidentemente, os governantes têm a sua parte nessa questão, mas a população, a índole nacional, também tem sido responsável, vamos dizer assim, pela expansão, pelos excessos que estão sendo cometidos aí nas aglomerações, nas festas, nos bares. Essa abertura do isolamento social, a abertura das atividades comerciais deveria ser melhor estudada. Tudo bem, São Paulo, de segunda-feira para cá, registrou uma queda de 10% na área dos mortos, de uma segunda para segunda. Isso é um caso, vamos dizer, que pode ser estudado. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter muito cuidado. No Rio de Janeiro, você viu que está havendo um incremento. Em outras regiões do país também está havendo um incremento. Ou seja, volta àquele número antigo. Então, isso faz parte, vamos dizer, da irresponsabilidade que, de uma certa forma, está no DNA nacional. Então, é preciso que haja um cumprimento da norma, do respeito, do zelo, da disciplina, né? E os governantes... Agora, o problema também está na presidência. O presidente é um desbocado, ele, na minha visão, ele tem, com essa linguagem desabrida, felizmente, na última semana, ele se conteve. Mas o presidente não é um exemplo a se seguir do ponto de vista de liturgia sanitária, do ponto de vista de cuidados, do ponto de vista de orientação.
porque o presidente é o primeiro a descumprir as regras, ao não usar máscaras, por exemplo, é quando ele vai se comunicar com o seu cercadinho lá, a sua população. Então, é preciso que o exemplo venha de cima, venha de cima. Esses maus exemplos, na minha visão, são observados pelo povo. Ora, se o presidente não faz isso, por que eu vou usar máscara? E você está vendo hoje a manchete dos jornais, 250 cientistas mundiais dizendo, confirmando que essa pandemia também ela segue pelo vento, pelo ambiente, meio ambiente. Não é só a partir... O próprio vento está levando isso. Hoje, manchete dos jornais hoje à noite. Manchete dos jornais hoje à noite. Cientistas comprovando que a pandemia se expande pelo vento. Ora, num momento como esse, a gente precisa ter muito cuidado. Temos que ter responsabilidade. Culpar os governantes, sim, mas a partir de cima. A partir de cima. E, evidentemente, a população também deveria se orientar por padrões sanitários normais. Infelizmente, não temos exemplos a mostrar nessa área do padrão sanitário. Infelizmente. Júlia. Eu concordo com o professor Gaudêncio. Eu acho que o poder de influência do discurso e da prática do nosso presidente é gigantesco na população. Eu acho que é imensurável o quanto lideranças políticas, principalmente lideranças que movem muitas paixões, como é o caso do Bolsonaro, o discurso dessas lideranças, o impacto que isso tem na população, eu acho que a gente nunca vai saber qual é, mas a gente nunca pode tirar o peso disso. E eu acho que está cabendo à imprensa um papel muito importante, que é esse papel de constantemente não apenas cobrir a pandemia e trazer a pandemia à tona, e a pandemia e todos os aspectos, todas as consequências, as múltiplas consequências dela, mas também de fazer uma consciência que deveria estar sendo feita por programa social, pela comunicação, pela nossa Secretaria da Comunicação, que está muito mais preocupada com o contrário, né, em ressaltar o número de pessoas que estão recuperadas, em vez de espalhar a gravidade da situação. Eu acho que isso tem um peso público muito grande na população. Ao mesmo tempo, a gente já está numa quarentena bem mais ou menos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, há mais de 3 meses, né? Eu acho que também tem um peso psicológico em um povo, em uma população que nunca teve que lidar com uma situação assim. Então, eu acho que tem muita irresponsabilidade. É chocante ver as cenas dos bares do Leblon, é chocante ver um deputado federal dando festas na casa dele durante a quarentena. Eu acho que as pessoas não conseguem entender o papel delas enquanto transmissoras. Elas podem até não estar tão preocupadas, né, com a própria saúde, mas elas não entendem a dimensão de transmissão do vírus que elas têm. Mas eu acho que a gente tem que também responsabilizar a falta de campanha pela essa atitude que a população está tendo. Bom, nós ultrapassamos aí o número de 1 milhão de infectados, ultrapassamos o número de 60 mil mortes. Até que ponto a questão da politização tem relação com esses números? Dá para a gente falar sobre isso, professor Gaudêncio? Olha, evidentemente um estatístico, ele tem as continhas dele. Ele deve colocar na planilha dele como é que o fator político pode contribuir para uma deterioração da crise. O Reinach, do Estado de São Paulo, biólogo, que está sempre comentando isso nos seus artigos diários muito bons no Estado de São Paulo. Ele tem lá uma planilhazinha onde ele mostra como é que a crise poderia ter diminuído, ter aliviado. Por exemplo, ele está mostrando que nós estamos, nesse momento, por exemplo, expandindo, abrindo as atividades comerciais, o que pode ser um perigo. Deveria haver um cuidado maior. O que houve na Inglaterra? Na Inglaterra não houve um cuidado no início, então houve aquela expansão. Depois o Boris Johnson tomou uma atitude mais forte, firme, e aí a Inglaterra, particularmente dentro do Reino Unido, a Inglaterra começou a diminuir também os seus índices. Então é preciso ter coragem. Nos Estados Unidos também não houve essa, vamos dizer assim, essa
dureza no início da crise. Está vendo agora? Só hoje, o Trump admitiu, por exemplo, o uso de máscaras nos comícios dele, depois de ver os índices crescerem. Então, é preciso realmente que o líder político tenha noção clara dos efeitos danosos, dos efeitos deletérios, mortais, que a irresponsabilidade pode gerar nessa pandemia. Então, sim, há um efeito, uma relação causa-efeito. Ou seja, a irresponsabilidade no trato da pandemia é responsável pelo maior número de mortes. Veja o que aconteceu com a Itália também no início. O primeiro-ministro italiano não deu muita importância aos controles. Só depois da crise chegar a um cume é que o primeiro-ministro italiano chegou e passou a determinar normas mais rígidas. E aí a Itália passou realmente a ver os seus números descerem. A mesma coisa aconteceu com a Espanha. Muito bem. Então, veja bem, a própria China. A China controlou de maneira adequada, depois do vírus ter nascido lá em Wuhan, de ter saído de lá, em Wuhan. Depois, agora está voltando uma segunda onda aí. O que é que os chineses estão fazendo? Eles estão simplesmente controlando novamente de maneira rígida. Né? Você vê os países que, de uma certa forma, adotaram políticas mais duras, eles estão se saindo melhor. Então, tem uma relação, sim, uma relação entre a irresponsabilidade no trato da crise sanitária e a mortandade e os contaminados que realmente aumentam cada dia. Júlia. Eu concordo, eu acho que a relação entre o número de mortes, o alto e alarmante número de mortes e a politização é bem evidente, né? Porque tem se falado muito como o Brasil tinha tudo para enfrentar essa crise de uma forma exemplar que mostrasse para outros países, inclusive países europeus, inclusive principalmente para os Estados Unidos, que nem um sistema público de saúde tem, como que a gente poderia enfrentar isso, né? A gente tinha o SUS, a gente tinha experiências em lidar com epidemias como o Zika, como o dengue, mas a gente tem um governo que está tomando decisões e está deixando de tomar decisões e deixando de reagir com a seriedade que deveria ser encarada. Isso tem impactado nas mortes. Eu vou dar 2 exemplos, Ronaldo, para não ficar muito repetitivo em relação às minhas opiniões. Uma em relação à situação do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a crise na saúde no Rio de Janeiro, a corrupção na saúde do Rio de Janeiro, teve um resultado tão prático e tão calculável. Seriam 800 milhões de reais destinados a IABAS, a uma organização social da saúde, para ela construir 7 hospitais de campanha. Hospitais de campanha que seriam extremamente necessários para a gente conseguir atender toda uma população. E desse dinheiro chegou a ser destinado cerca de 200 milhões e só 2 hospitais de campanha ficaram prontos. Até hoje a gente não teve os outros hospitais de campanha. Inclusive, São Paulo já está fechando seus hospitais de campanha, porque esse número massivo de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo já está diminuindo um pouco nas capitais. E a gente sequer chegou a ter isso entregue. Isso é política. Eu acho importante aqui deixar claro a importância do quanto política, na verdade, também é feito por iniciativa privada, o quanto empresas também fazem política, porque senão a gente vai ficar demonizando a politização, demonizando a política. A gente teve um complô entre o governo estadual do Rio de Janeiro e empresas que lucraram com isso, lucraram com a falta com a falta de licitação de equipamentos para o tratamento da doença, lucraram dizendo que os hospitais custariam mais caros do que eles custariam de verdade e acabaram não entregando nada. Então, isso é um exemplo bem pontual do quanto corrupção e política, envolvendo principalmente empresas, a área privada, o quanto isso afeta no número de mortes. O que a gente não tem a menor ideia de quantas pessoas a menos teriam morrido no Rio de Janeiro
se esses hospitais tivessem sido entregues. A gente nunca vai ter essa ideia. Mas com certeza seriam menos pessoas. Bom, muito bem. Infelizmente o nosso tempo é curto. Eu tenho várias outras questões aqui para abordar com vocês, mas devido ao nosso tempo eu não vou conseguir. Mas foi muito interessante. Nós temos aqui duas gerações bem distintas. O professor Gaudêncio, a Júlia, são jornalistas e trouxeram aqui para a gente a sua contribuição. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa e trouxemos essa realidade da politização do vírus com a participação dos convidados. Júlia Dolce, que é jornalista formada pela PUC São Paulo, com diversas reportagens premiadas relacionadas a direitos humanos, e uma de suas reportagens recebeu menção honrosa no 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Júlia, muito obrigado pela sua participação no Aparecida Debate. Muito obrigada. Também recebemos o professor Gaudêncio Torquato, jornalista, doutor em comunicação pela USP, onde também leciona nas áreas de marketing político, planejamento da comunicação organizacional e comunicação política. Obrigado, professor Gaudêncio. Muito obrigado a você, a Júlia, pela participação. Obrigado aos telespectadores da TV Aparecida. E sempre incentivando que esses debates continuem, porque o Brasil, neste momento, precisa de um bom debate para tentar descobrir os novos caminhos. E para rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag AparecidaDebate. Terminamos aqui. Na próxima quarta, nosso encontro marcado. Eu espero você. Até lá!